Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui reunidos diante da palavra de Deus para partilhar com você este momento de oração. Somos da comunidade católica magnífica. Por isso pedimos a você que através dessa graça, recebendo esta graça de Deus através do anúncio da boa notícia, que você possa compartilhar com as pessoas do seu convívio, com todos aqueles que você conhece, principalmente aqueles que estão necessitando da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela transforma. Ela converte, muda de sentido a nossa vida. Hoje, vamos partilhar o capítulo 9, a partir do versículo 31 do Evangelho de Marcos. Nesta palavra, Jesus quer nos comunicar para que ele veio ao mundo. Por que Deus enviou Jesus para este mundo? Seu Filho único, que sofreu, morreu na cruz por nós. Por que Jesus veio a este mundo? Será que Jesus veio a este mundo para triunfar através de projetos políticos, econômicos, projetos de lucratividade, projetos de egoísmo? É isso que Deus quer para a humanidade? Acredito que não. E nesta palavra de hoje, Jesus vai mostrar o que é preciso para aderir ao projeto de Deus e obter a vida plena. É o que Deus quer para nós hoje, é o que Deus quer nos comunicar. Lá em Marcos capítulo 9, dos versículos 31 ao 35. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava aos seus discípulos assim: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. E ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos
e o servo de todos. Jesus chamou e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É claro que Jesus não veio a este mundo para cumprir um destino de triunfo, de glória humana. Ele veio para cumprir simplesmente a vontade de Deus e oferecer sua vida por amor às pessoas. Na verdade, ele veio se doar. Justamente o contrário do pensamento dos discípulos, que estavam ali discutindo quem era o maior entre eles. E hoje também. Hoje, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes somos egoístas e queremos muitas vezes demonstrar que somos os maiores. Assim como os discípulos. Que somos os maiores, que somos os melhores, que temos mais, que possuímos mais, que sabemos mais, que somos mais inteligentes, que as nossas concepções são as melhores. Muitas vezes caímos neste erro gravíssimo de achar, de querer demonstrar que somos o maior, que somos o melhor. Mas aí o projeto de Deus tem a lógica inversa. Porque ele diz aqui no texto: quem quiser ser o maior é preciso servir. Então, os discípulos ainda acreditavam em um Messias poderoso. Apesar de caminhar com Jesus, viver com Jesus todo aquele tempo, eles ainda acreditavam no Messias poderoso e invencível. Um Messias que ia vencer pela força, pelo poder político, pelo poder econômico, financeiro, capaz de libertar Israel dos romanos pela força. É isso que os discípulos ainda acreditavam. Na cabeça deles, o Messias era poderosíssimo. Mas o projeto de Deus não passa pelos esquemas de domínio humano. O projeto de Deus, a lógica do reino de Deus é o serviço, é a humildade, é o amor. Então, para ser o maior no projeto de Deus, no reino de Deus, é preciso servir. E eles compreendem. Até que eles compreendem. Mas eles, apesar de compreender, é como se eles não aceitassem. Mas mesmo assim, eles não repreendem Jesus. Tanto, se você verificar no texto, eles ficam calados.
Porque na perspectiva dos discípulos naquela época, né, a cruz e a morte não poderiam ser um caminho para a vitória. Exatamente igual a nós hoje. Sofrer, morrer, para nós não pode ser um caminho para a vitória. O que é que nós queremos na realidade? O que é que a humanidade quer na realidade? A humanidade quer relativizar as coisas. A humanidade quer facilidade. Quanto mais fácil o caminho, quanto mais curto o caminho, quanto mais eu puder desviar o caminho, melhor para a vitória. Essa é a filosofia humana. Mas para o reino de Deus, não. Para o reino de Deus, é preciso enfrentar a cruz e a morte, para que mais forte consigamos alcançar a vida plena. É o sofrimento, é a dor, é a dificuldade que vai lhe moldando, que vai lhe fazendo crescer espiritualmente. Quem pensa em buscar os atalhos simplesmente e deixa de lado os serviços, servir ao irmão, estar disponível ao irmão, amar ao outro, pode cair e muitas vezes se leva ao fracasso. Vejamos só nossa realidade no nosso país. Quantos poderosos brigando. Quantos poderosos brigando para ser o maior, para aparecer. E aí está aí o resultado do que acontece. Estava escutando uma reportagem hoje de como está a situação, né, o retrato do Brasil perante os investidores estrangeiros. Por que isso? Porque é a busca por ser o maior, a busca por querer aparecer, a busca pelo poder, a busca pelo material, que vai criando um problema político na nossa realidade. E aí os investidores vão fugindo. É como quem dissesse assim: se eu não sou o maior, se eu não estou no poder, o outro também não vai estar. Eu vou prejudicar. Ao invés de servir ao país, ao invés de servir as pessoas, aos mais necessitados, pouco estão se lixando com isso. O mais necessitado, o povo, aquele oprimido, fica em último plano. E isso serve de lição para nós também, cristãos, para que nós, fazendo uma reflexão
dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. O que é que estamos fazendo para mudar? Ou estamos sendo egoístas e querendo ser o maior também, assim como esses políticos do nosso país? Ou fazendo como os discípulos, discutindo quem é o maior. Discutindo quem é o maior entre nós. Quem é o maior entre nossa comunidade. Quem é o maior na nossa casa. Quem é o maior no nosso trabalho. Onde quer que vamos. Quem é o maior na nossa família. Precisamos refletir. Por isso peça a Deus. Peça a Deus que você consiga tirar do seu coração todo o egoísmo, para que você possa se aproximar de Deus no serviço desinteressado às pessoas, que você possa implantar no seu coração o amor que Jesus disseminou quando esteve aqui nesta terra. Me ajuda, Senhor. Ajuda as famílias do Brasil e do mundo inteiro, mas principalmente do Brasil, em particular as famílias do Ceará. E mais em particular ainda as famílias que estão conectadas com a comunidade magnífica, para que elas possam, ao receber esta palavra, sentir no fundo da alma, no fundo do coração, a necessidade de contribuir para uma melhor sociedade. Assim eu te peço, Senhor. A lógica do reino é se fazer servo. Deus é mais.